Olá, professores e acadêmicos do Encontro de Atividades Científicas. Eu me chamo Flávia, sou graduada em Administração pela Faculdade Anhanguera de Jacareí. Bom, eu abordei no meu TCC sobre o tema a influência da gestão de empresas familiar e seus efeitos no clima e cultura organizacional. Primeiramente, eu gostaria assim de fazer uma pequena ênfase o porquê eu escolhi esse tema. Sempre me veio em mente, tipo, como será uma empresa familiar? Como será a cultura? Como será os obstáculos que essas empresas passam? Porque a gente sabe que é algo muito diferente, né? Uma empresa privada, uma empresa normal e uma empresa familiar, aonde são pessoas do mesmo sangue, pessoas que pensam praticamente iguais. Então, por isso que sempre despertou esse tema em minha mente. Por isso que eu abordei ele no meu TCC. Bom, eu abordei então a introdução, os meus objetivos, desenvolvimento, conclusão e as minhas referências, né? Então, eu comecei o meu trabalho enfatizando o quê? O que é uma empresa familiar? Igual eu comentei no comecinho do vídeo, uma empresa familiar é onde tem pessoas de a mãe, o tio, uma tia, um primo, um irmão, uma prima. Então são pessoas ali que ligam o quê? O mesmo elo, as mesmas conexões. Às vezes o pai é o diretor, o filho é um líder, a mãe é uma supervisora, né? A prima pode ser a vendedora, então e assim por diante. Então, quando a gente fala numa empresa familiar, são empresas que são construindo o mesmo elo e uma mesma história, né? E quando a gente fala numa empresa não familiar, é completamente diferente. Por quê? São pessoas de fora, são pessoas que passam por recrutamento, por seleção em um RH, geralmente, né, passa por um RH, em seguida eles passam pelas mãos dos gestores para ver como que é o perfil dessas pessoas, se eles estão adequados aos requisitos, aos mandamentos das empresas. Então, são pessoas que são de fora, só que eles acabam formando o quê? Uma grande história para aquela X empresa. Por isso que é bem diferente uma empresa familiar e não familiar. O meu objetivo principal foi demonstrar que a cultura dentro de uma empresa ela influencia sim na produtividade e no clima empresarial. Por quê? Quando a gente fala em uma cultura, nós estamos falando principalmente em quê? Em uma história, de uma história que já vem passado de várias gerações, né? Então, por isso que é um conceito muito importante que eu abordei, que uma cultura ela pode influenciar sim em um clima e na produtividade de uma empresa. Os conceitos e processos de uma gestão de empresas familiar, elas necessitam primeiramente o quê? A inovação de dentro de uma empresa. Não é só porque tem um pai, tem um tio, tem uma prima trabalhando por ser um elo familiar, que tem que ficar naquela mesmice. Tipo, eu criei a minha empresa assim e ela vai ficar assim a vida toda. Não. Primeiramente, é a inovação, né? É algo que você tem que fazer diferenciado a todos os dias, a todas as semanas. Ou seja, se manter atualizado no mercado de trabalho. Por quê? Para não ficar a empresa para trás e um concorrente passar na frente dessas pessoas, né? Dessas empresas. Então, o clima organizacional, ele é o quê? É um clima agradável, é um clima receptivo, tem que ter um processo que os colaboradores precisam se adaptar a esse clima, a um se dar bem com o outro, ou seja, formando sim uma grande equipe.
Vou falar um pouquinho sobre a cultura organizacional, né? A cultura organizacional, ele é um conceito mais apresentado sobre a cultura. Por quê? É um conjunto de premissas básicas validadas ao longo do tempo para lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna. Desta forma, esses pressupostos são compartilhados da maneira certa de se perceber, pensar e sentir em relação aos desafios internos e externos de uma organização. Por quê? A gente sabe que uma organização, ela tem o quê? Elas têm desafios a todo momento. Todo momento nós passamos por desafios, né, com os nossos clientes, até interno mesmo com os nossos colaboradores. E para concluir o meu trabalho, né, da conclusão de curso, podemos observar que nesse estudo as empresas familiares são de suma importância para a sociedade, pois a cada dia que passa abrem mais empresas desse ramo com clima e cultura organizacional criado pela família, ou seja, que fazem as suas histórias, fazem o seu próprio elo e assim se mantém no mercado de trabalho, né? Hoje em dia, no Brasil mesmo, tem muitos escritórios, tem empresas que são multinacionais, que são empresas familiares. Começaram ali com o pai, com o tio, e hoje em dia estão numa grande multinacional. Então é isso, por isso que eu escolhi esse tema para abordar como será uma empresa familiar. Muito obrigado a todos.